Saudações, gente bonita. Deixa eu trocar uma ideia aqui com vocês, bem rápida. Enquanto eu espero o regador encher, eu quero primeiro explicar rapidamente a questão indo-paquistanesa. O Paquistão está errado. O Paquistão, de fato, é um estado criado pelo imperialismo britânico para levar discórdia, cisânia, divisão, um estado artificial, certo? Para levar o caos para o subcontinente indiano. O Paquistão foi formado a partir de territórios tomados de 4 países. Da própria Índia histórica, tomaram o Sindh, o Punjab e uma parte da Caxemira. Do Irã histórico, tomaram o Baluquistão. Do Afeganistão histórico, tomaram os territórios do Noroeste. Da China histórica, tomaram o Aksai Chin. Isso os britânicos. Mas os chineses recuperaram o Aksai Chin. Resta aos indianos recuperarem o restante da Caxemira, o Punjab e o Sindh. Resta aos iranianos retomarem o Baluquistão. Restam aos afegãos retomar os territórios do Noroeste. É um país artificial. Esse é o primeiro ponto. E sim, o Paquistão tem servido de creche, abrigo, escola, universidade do tratorismo internacional, se é que vocês me entendem. Certo? Deixa essa moça aqui explicar para vocês o que aconteceu que levou ao conflito entre Índia e Paquistão e por que a Índia, em princípio, está correta. No dia 22 de abril, turistas que estavam em um resort foram questionados sobre sua religião e mortos a tiros, a sangue frio, após confirmarem que eram hindus na frente de suas esposas e filhos. Uma das mulheres, após ver o seu marido assassinado na frente de seus olhos, pediu para que o terrorista também a matasse, mas ele disse que não a mataria, porque queria que estivesse viva e contasse ao primeiro-ministro o que eles fizeram. Depois disso, o exército indiano lançou a operação atacando esconderijos e infraestruturas e quartéis dos terroristas em 9 locais no Paquistão. A Índia batizou este ataque contra bases terroristas no Paquistão de Operação Sindur. Sindur, em hindi, significa vermelhão, que é a tinta que as mulheres hindus colocam na cabeça como símbolo do casamento. O nome da operação captura a perda dessas mulheres. As organizações terroristas no Paquistão foram completamente destruídas em ataques com mísseis do exército indiano. O Paquistão está bombardeando o espaço aéreo de Jammu e a Índia está tentando neutralizar os drones e mísseis paquistaneses. 2 mulheres oficiais das Forças Armadas comandaram a parte militar da Operação Sindur. Uma delas, a coronel do exército indiano, Sofia Qureshi, é muçulmana. A outra, a comandante da Força Aérea, Vyomika Singh, é da religião Sikh. Aqui estava a resposta do governo indiano aos terroristas de Pahalgam, que assassinaram apenas hindus e pensaram estar semeando conflitos sociais. Porém, muçulmanos, hindus e todas as religiões que formam a população indiana lutam juntos por justiça. As Forças Armadas indianas reiteram seu compromisso com a não escalada, desde que seja respeitada pelos militares paquistaneses. Segundo o ministro de Defesa do Paquistão, se as tensões aumentarem ainda mais, haverá um perigo real de guerra nuclear. Ambos os países possuem armas nucleares. Por meio da Operação Sindur, o governo enviou uma mensagem imensuravelmente grande. A Índia está fazendo justiça à perda sofrida por aquelas famílias. A Índia não está lutando contra uma religião, mas sim contra o terrorismo. Nós temos aqui uma questão que é, o Ocidente, os Estados Unidos, a Europa, o Estado ilegítimo, eles supostamente lutam sempre contra o tratorismo. Não sei qual grupo que a ONU considera um movimento de libertação é tratorista. Não sei qual grupo que a ONU também considera um movimento de libertação, porque é um movimento de libertação, é tratorista. Qualquer um que se opõe contra eles é tratorista. As facções do Brasil, eles querem que sejam tratados como terroristas, mas as facções deles lá,
por exemplo, a Ku Klux Klan normal, eles não são terroristas. Então você tem uma novilíngua, né, um duplo pensar, em que deve ser a tal ordem baseada em regras, né? Regras que só servem para eles e regras que servem para o resto da humanidade. E que eles não precisam obedecer. De toda forma, a questão que eu comentei a respeito da Índia foi que, apesar de estar correta, na essência, absolutamente correta, ela agiu de maneira errada. Modi cometeu equívocos, certo? Modi, ou alguém que ele certamente vai ter que acabar demitindo, tomou decisões que não foram necessariamente as mais inteligentes. E por conta disso, ele perdeu a razão. Por conta disso, ele perdeu a razão. E perdeu muito apoio, ele, né? Mas, enfim, todo mundo se equivoca, todo mundo erra. Eu acredito que o Modi vai retomar o bom senso, o que não significa fazer a paz com o Paquistão. Não se pode ter paz com determinado tipo de Estado. Se é que vocês me entendem, eu não estou falando só de Paquistão. Perfeito? Nós vivemos em tempos que é muito necessária a soberania. Soberania. Nesse sentido, em quem a Índia pode buscar inspiração? Uma atitude mais proativa, mais construtiva, no México. Claudia Sheinbaum dá a dica, deixa eu mostrar para vocês. Choque en Rosarito. Sheinbaum ordena demolición de muros gringos a las 6. El Pacífico aún bostezaba cuando un convoy de excavadoras amarillas irrumpió en Rosarito a instancias de la presidenta Claudia Sheinbaum, casco blanco y megáfono en mano. El litoral no se vende hoy, resonó su voz entre el estruendo de los motores. En minutos, las vallas que turistas estadounidenses levantaron para aislar su playa privada se doblaron como latas vacías. Propietarios extranjeros, que pagaron fortunas por vistas exclusivas, contemplaban estupefactos desde sus terrazas de lujo. Confiaban en guardias armados y mallas electrificadas. No contaban con la orden 421-10, mera, firmada de madrugada, que declaró ilegales todas las barreras costeras. Obreros retiraron postes, casetas de cobro y rótulos de no trespassing, mientras drones oficiales transmitían la operación en vivo, playas libres. Pero el verdadero giro llegó por WhatsApp. Un fondo inmobiliario de Silicon Valley prepara una demanda multimillonaria contra México. Documentos filtrados prueban que ese fondo nunca obtuvo concesión legal. Su abogado renunció y sus acciones se desplomaron al atardecer. Sheinbaum advierte: quien intente encadenar nuestras olas se enfrentará a todo un país. Estamos ante el renacimiento de un México indomable. ¿Quién se atreverá ahora a desafiar el mar recuperado? Enquanto aqui no Brasil tem gente querendo entregar as praias, inclusive para estrangeiro, o México trabalha com a ideia de soberania. E a Índia também busca soberania. Mas cometer alguns erros faz parte do processo normal, né? Embora pareça, Narendra Modi não é capaz de andar sob as águas. Cometeu equívocos, se associou ao Estado cada vez mais pária do mundo, coisa que até os Estados Unidos estão se afastando. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse afastamento dos Estados Unidos. Tá gelado, gente, mas as plantas continuam com sede, apesar do frio, né? Inclusive vocês aí, não se esqueçam que mesmo com frio, a necessidade de hidratação permanece. Então, se vocês ainda não beberam água, dá uma corrigida na postura e vai beber aquela aguinha básica. Mas, voltando ao assunto, é fato, gente, que o mundo está passando por grandes mudanças. O próprio presidente já tinha chamado a atenção para esse fato, que esse novo mundo vai ser dos países que são capazes de serem soberanos, que não há espaço na nova ordem internacional para nações e povos que não sejam capazes de ser soberanos. E isso implica responsabilidade não só para os nossos governantes, mas responsabilidade para nós, enquanto cidadãos, certo? Na hora de ver o compromisso que cada governante tem exatamente com a soberania, com a independência. A gente não pode se isolar do mundo, mas a gente também não pode simplesmente escolher o caminho da submissão. Não é o melhor caminho.